Olá, boa tarde a todos e hoje vamos de correção, tá? Correção de português do dia 1º de setembro. E a correção começa na página 64, que é essa página aqui, tá certo? E esse trecho era um trecho do texto didático, lá das páginas anteriores, que era aquele texto que falava para a pessoa não se perder, sobre o GPS, a bússola, e lá no finalzinho do texto tinha um trecho falando do Albert Einstein. E aqui ele pergunta: quem foi Albert Einstein? Tia, eu vou responder de acordo com o que eu sei? Não, vai responder de acordo com o trecho, tá? O trecho diz: o famoso físico Albert Einstein dizia que o que o motivou para a ciência foi ter ganho de seu pai uma bússola quando criança. Então, quem foi Albert Einstein? Foi um famoso físico. Eu encontro bem no trecho aí, bem no início, dizendo quem foi, tá certo? Então a gente observa o texto didático, a gente já viu que o texto didático ele é simples, objetivo e para todo mundo entender. Então quando eu leio esse trecho, eu já entendo quem foi o Albert Einstein, tá certo? Na letra B, ele tem um outro texto contando aqui sobre detalhes, sobre a história da infância de Einstein. Perceba que ele é bem maior, ele vai trazer mais detalhes. Então eu posso dizer que esse primeiro trecho aqui é um resumo. Resumo é, eu tenho uma história bem grande e eu pego em poucas palavras e conto, tá? Aqui ele tem o texto e aqui ele tem um resumo. No texto ele detalha como é a vida do Einstein, detalhes da infância. E aqui ele resumiu. Tia, como é que eu sei que ele resumiu? Ele só diz: o famoso físico Albert Einstein disse que quando criança ganhou uma bússola do pai. Ele não vai contar como foi, se foi num presente de aniversário, se o pai já tinha essa bússola e deu para ele. Ele não tá contando detalhes, por isso que é um resumo, tá certo? Aí na página seguinte, a questão de número 2, é uma questão pessoal, tá certo? Mas ela é bem interessante. Por quê? Primeiro ele quer que você pense no resumo da sua própria vida. Em algo, você não vai contar toda a história da sua vida. Ah, eu nasci no dia tal, no ano tal, a minha mãe fez isso, fez aquilo. Não, ele quer que você pense em algo muito importante. Por exemplo, uma viagem de férias para casa da vovó, um passeio que você fez com o papai ou com a mamãe, uma ida ao shopping, ou então um aniversário que foi especial, ou um momento bem marcante aí que você teve, né, em casa. Aí você pensa, tá, nesse momento que foi muito importante, que você gosta muito, talvez uma festa de aniversário ou um presente que você queria muito e ganhou, aí ficou muito feliz, é um momento marcante, tá certo? Aí você vai lembrar dos detalhes. Ah, eu queria muito um videogame, eu consegui ganhar um videogame. Aí você anota lá no seu caderno os detalhes. Foi num dia bem legal, minha mãe conseguiu, me deu um presente especial que eu queria. E vai anota os detalhes. Depois que você anotar todos esses detalhes, aí você vai pensar em uma maneira de resumir, em uma maneira de contar essa história bem resumidazinha, tipo umas 3 linhas. Não vai contar tudo, né? Ah, eu ganhei de aniversário, dia tal, não sei o que. Contar a história todinha que vai dar um espaço enorme. Ele quer que você resuma. Tipo assim, foi um dia muito especial, ganhei um presente de aniversário, fiquei muito feliz, tá? Você tenta resumir. Quando a gente vai falar uma história, a gente fala muitos detalhes. Quando alguém diz assim, resuma a história, aí a gente vai e resume. Por exemplo, se eu chegasse para vocês e disse: gente, eu vou contar para vocês uma história hoje sobre a Chapeuzinho Vermelho, só que aí a pessoa não tá com muito tempo de ouvir, aí ela olha para mim e diz assim: tia, resume a história. Aí eu vou dizer: a Chapeuzinho Vermelha levou uns doces pra vovozinha e chegou lá, tinha um lobo. Ainda bem que o lobo era bonzinho e ela saiu de lá viva. Percebes como eu resumi a história? Eu poderia ter contado que a Chapeuzinho Vermelho estava andando por um lugar perigoso, que tinha uma floresta, ela estava levando muitos doces e no meio do caminho ouviu um barulho muito alto. De repente era um lobo e o lobo entrou lá na casa da vovozinha. E tô contando
muitos detalhes. Quando a pessoa pede para resumir, eu falo só o essencial, tá certo? Então, essa questão aqui é mais para você pensar e colocar só o essencial desse seu próprio resumo aí, importante, né? De um fato importante, tá certo? Não precisa detalhar. Aí você coloca aqui na letra C. A terceira questão é uma atividade que a gente vai fazer, né? Mas a gente vai fazer em forma de um trabalho, onde vocês deverão gravar um vídeo sobre um personagem aí para falar da biografia de alguém que vocês tenham curiosidade de pesquisar, tá certo? Eu quero ver esses trabalhos bem bonitos, tá? A tia colocou lá no grupo a data de entrega desse trabalho, tá certo? Fiquem atentos. Tente não deixar tarefas acumularem, porque aí quando a tarefa acumula vai ficar muita coisa. E se você for fazendo um pouquinho, né, todos os dias, aí no final não vai ter tarefa acumulada, tá certo? Então, um grande abraço, faça aí sua correção, tá? E até a próxima. Beijos!